levantaram sobre você, mas eu te digo, se o seu alvo é Cristo, você está no caminho certo. Você fez a melhor escolha. Que os seus pés sejam firmados na rocha nessa noite, que as suas forças sejam renovadas e que você alcance o seu alvo em nome de Jesus. Aleluias, aleluias. Queremos estar perto de ti, Senhor. Senhor, do teu amor, sem tristeza ou dor. Eu quero ouvir vozes de anjos no céu, cantando a ti.
noite que não importa a situação, não importa aquilo que está diante dos seus olhos, a última palavra ainda é do Senhor. É Ele que tem poder de trazer ordem ao nosso caos. Muitas vezes, irmãos, nós confiamos, esse país nos empurra a confiar nas nossas mãos. Olhe para as suas mãos nessa noite, olhe para as suas mãos. Agora olha aqui para mim. A sua provisão é o Senhor. A sua provisão é o Senhor. E a palavra do Senhor diz que os planos sobre a sua vida não podem ser frustrados. Não quero dizer que você não vai passar por situações que você não entende, que a sua família não vai sofrer, que você não vai derramar lágrimas, mas eu posso te garantir, você não está só. E quando o Senhor ordena a sua palavra, as coisas se encaixam. A provisão aparece de onde não existia. E se não for para você atravessar aquele mar, pé chuto, se você ver água, eu te digo, Ele segura nas suas mãos e caminha com você. Você não está só. No momento que nós proclamamos o nome de Jesus, o nome que está acima de todos os nomes, irmãos, em Apocalipse, ele é descrito. Quando Jesus entra na sua coxa, está inscrito, está registrado que Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E quando nós clamamos pelo nome de Jesus, as cadeias têm que cair, o demônio tem que fugir, porque Ele está acima de todos os nomes. A palavra do Senhor diz no Salmo 90 que de eternidade a eternidade Ele é Deus. E nessa noite Ele quer te lembrar disso, que Ele é o seu Pai. Ele nos dá a liberdade de chamar de Abba. Ele é o nosso Pai. Então nessa noite eu quero te lembrar disso, que o seu nome é Jesus e a última palavra ainda é do Senhor. Você crê nisso? Amém? Nós vamos cantar isso mais uma vez, mas nós vamos cantar só no vocal. Nós vamos cantar isso, que montanhas estremecem. Podemos fazer isso? Amém? Vamos lá? Montanhas estremecem, demônios faz fugir. Na menção do nome dele, Rei de majestade. Não há poder no inferno que possa desistir diante da presença e do poder do grande eu sou. Ele é. Grande eu sou. Grande eu sou. Aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Amém? Que bom estarmos na casa do Senhor e podemos dizer: grande eu sou, o Senhor é grande e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Eu gostaria de saber se tem alguém que está nos visitando aqui hoje. Nós temos o prazer de receber visitantes pela primeira. Aí temos visitantes. Continue com sua mão levantada, por favor. 1, 2, 3 pessoas, 4 visitantes. Meus irmãos, é alegria imensa recebê-los na casa do Senhor. Sintam-se à vontade para cultuar ao Senhor junto conosco. E a igreja, como que diz com os nossos irmãos?
Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Eu sou do tempo que dizia assim: sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Eu te amo em Cristo Jesus. Amém? Chegou o momento dos dízimos e ofertas. Eu gostaria que os irmãos pudessem me acompanhar na Bíblia. É o Salmo 23. Vou falar um pouco da bondade de Deus. A bondade, a Carla já começou a dar um toque da misericórdia e da bondade de Deus. E eu gostaria de falar um pouco da bondade de Deus. Salmo 23, verso 6. Verso 6. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à causa do Senhor enquanto eu viver. Que bom! É a certeza que nós temos que não importa como nós somos, o que nós temos a certeza é que a bondade e a fidelidade do Senhor nos acompanhará por todos os lugares onde nós formos. E a certeza é que nós voltaremos à casa do Senhor para louvar e engrandecer o nome do Senhor. E essa bondade que Ele tem para conosco não tem medidas, não há medidas. Nós sabemos que por muito que nós tentamos fazer de nós para sermos bons, para sermos fiéis ao Senhor, o ser humano, ele é falho, nossa carne é fraca. Essa semana eu ouvi um pastor dizendo uma coisa que eu nunca havia ouvido antes. Quer saber o quanto é difícil ser bom? Tente fazer só o quanto você é mau, tente fazer só o bem. Quando você pensa que é bom demais, que você só faz o bem, que você é melhor do que os outros, tente fazer só o bem. Quando você vê uma coisa difícil, faça o bem ao seu próximo. Sinta empatia pelo seu próximo. Sinta a dor do seu próximo. Aí você vai ver o tanto que é difícil ser bom. Porque nossa carne, ela é fraca, ela é falha. De nós nada somos, mas nós sabemos que a bondade e a fidelidade do Senhor nos acompanharão todos os dias da nossa vida. E a certeza é que nós voltaremos à casa do Senhor enquanto nós vivermos. Nós fazemos planos, nós traçamos metas para a nossa vida, mas os planos do Senhor, esse é o que vale para as nossas vidas. E nós tentamos retribuir um pouco daquilo que o Senhor nos dá, da fidelidade do Senhor. Não vamos dizer com dízimo, com dinheiro em si. Vamos retribuir ao Senhor fazendo bondade, sendo bons um para com os outros, sentindo empatia um para com os outros, nos dedicando à obra do Senhor, à casa do Senhor. Vamos tentar fazer isso. E nesse momento é o que nós tiramos para poder para a igreja, que os visitantes não se sintam constrangidos, irmãos. Mas nós, com nossa obrigação de cristãos, vamos fazer a nossa parte dizimista nesse momento que nós vamos tirar para devolver ao Senhor. O Senhor não precisa do nosso dinheiro, o Senhor precisa da nossa fidelidade. Amém? Nós podemos contribuir com a obra do Senhor, com os nossos dízimos e ofertas. Vamos passar a bandeja colhendo. Você pode contribuir online, tem a possibilidade de contribuir online, todos sabem. E sintam-se à vontade, vamos contribuir na casa do Senhor. Amém? Vamos levantar, vamos orar ao Senhor, agradecemos pelas ofertas, pelos dízimos e as ofertas. Senhor nosso Deus, somos gratos ao Pai querido, porque nós sabemos que a sua bondade, a sua fidelidade dura para sempre. Sabemos, ó Pai querido, que tudo que nós fizermos, ó Pai querido, tudo que nós entregarmos ao Senhor, o Senhor recebe. Faça, Senhor, que nós possamos nos derramar diante da sua presença e nós possamos
contribuir um pouco, Senhor, com a sua obra, entregando nossos dízimos, nossas ofertas, Senhor. E que essas ofertas possam alcançar lugares onde nós nem imaginamos, mas o Senhor já tem planos para isso. O Senhor já tem plano para cada centavo que vai ser lançado aqui nessa noite. Porque nós sabemos, ó Pai querido, que a nossa mente não pode acompanhar aquele plano que o Senhor tem para cada um. Então faça, Senhor, a sua vontade e abençoa, Senhor, esse dízimo, essas ofertas, e que tudo possa ser feito para a honra e glória do seu santo nome. Amém. Sim, tem poder.
Amém. Oh, glória a Deus. Que bênção louvar ao Senhor, que realmente é poderoso, todo gracioso, nosso Senhor amado. Louvamos a Ele eternamente, pois é digno. Amém. Amém. Senhor, vê como estamos aqui, já nos preparando para receber a palavra. Senhor, fala aos nossos corações. Abençoa, Senhor, as crianças, os adultos, cada um daqueles que sobem à Tua presença aqui, que o Teu ministrar continue. E, Senhor, nos colocamos, ó Senhor, abertos ao agir do Teu Espírito e pedimos que o Senhor, sem que possamos levantar empecilhos, ó Senhor, ao Teu agir, o Senhor venha trabalhar conosco, ó Pai amado, porque, Senhor, dura coisa, Senhor, é lutar contra os aguilhões, ó Senhor, é resistir à Tua voz, é resistir o Teu agir, Senhor. Portanto, Senhor, não queremos fazer, queremos sim, Senhor, estar nos deixando moldar, ser moldados pelo Senhor agora e sempre. Senhor, fala-nos em nome de Jesus Cristo. Te louvamos pelo que o Senhor já fez até este momento, que o Senhor vai continuar a fazer, para a Tua honra, glória e louvor, que nós pedimos e agradecemos. Amém e amém. Glória a Jesus. Amém. Glória ao Senhor Jesus. As crianças vão estar ficando conosco aqui hoje, amém? Então, meus irmãos, em primeiro lugar, eu gostaria de dar uma oportunidade, porque os irmãos, se quiserem estar abrindo seus celulares aí no código QR, algumas pessoas vieram me pedir os textos da mensagem anterior. Hoje nós continuamos aquela série, ok? Das regras espirituais. Nós, hoje, vamos iniciar com esses textos da palavra de hoje, e no final do site aí, ou da página, você vai ver que os textos da mensagem anterior vão estar aí também. E os irmãos quiserem estar relendo esses textos para se encher da palavra, deixar que o Senhor esteja te edificando mais uma vez. A palavra sempre fala de maneira poderosa para as nossas vidas, amém? Então deixe que o Senhor ministre ao seu coração. Então, os textos de hoje estão no topo, os textos primeira da mensagem dessa série vai estar no final aqui da página. Dando tempinho, que eu vejo que alguns irmãos ainda estão encontrando aí. Amém. Como os irmãos sabem, todo ano era para estarmos trazendo essa série de palavras que falam sobre os preceitos, as regras, aqueles desejos que o Senhor tem para a nossa vida, é aquilo que Ele quer que nós obedeçamos como povo de Deus, como os seus servos, como as suas ovelhas. Existe um compromisso da nossa parte, a gente não está simplesmente cada um fazendo o que quer, nós estamos debaixo da autoridade do Senhor, nós estamos num compromisso com o Senhor, nós vivemos por Ele e para Ele, e isso implica obediência. Hoje mesmo, na escola dominical, nós também escutamos sobre aquilo que é parte da nossa obrigação, é a obediência. É assim que nós mostramos o nosso amor ao Senhor, quando nós ouvimos a sua voz e o obedecemos, e cumprimos o seu desejo das nossas próprias vidas. Então, cristianismo não é simplesmente dizer, eu amo Jesus e vive como quer. Não é simplesmente dizer, eu gosto muito de Deus e você faz o que quer. Não. Amar o Senhor é viver o amor. Servir o Senhor é colocar o seu desejo em nossas vidas e fazer da sua vontade a nossa prioridade. É assim que na palavra de hoje, falando sobre o comportamento na vida cristã, nós vamos estar aqui mergulhando um pouquinho mais sobre o que envolve relacionamento, a maneira que tratamos a outros, a maneira que esperamos ser tratados, o nosso compromisso que tem a ver com algo que o Senhor mandou para as nossas vidas. Afinal de contas, nós continuamos sendo modelo de Cristo aqui na terra. As pessoas vão olhar em primeiro lugar para a gente, para então saber quem é o Senhor e o que é que Ele pede de nós assim. E, inclusive, de vez em quando a gente mergulha aí na questão do comportamento do mundo. Existe muito desse conceito relativista.
tanto faz como tanto fez, cada um faz o que acha mais certo, cada um cumpre aquilo que vai suprir a sua própria necessidade, e não vai incomodar ninguém ali, deixando alguma ideia de moralismo, de uma regra que as outras pessoas precisam seguir, contanto que não esteja incomodando ninguém. Você está bem, faça o que você quer. Isso é relativismo e é oposto ao que o Senhor pediu de nós. A gente usa, você já escutou falar demais nessa ilustração, que a gente tem um eletrônico e não tem essa de você fazer o que você quer com o eletrônico. Você vai seguir o manual do fabricante para que você tenha bom uso e você prolongue o uso daquele eletrônico. E assim por diante, a nossa vida tem um manual. O Senhor tem algumas regras que Ele quer que nós sigamos, não para simplesmente impor sobre nós, para nos fazer a sua vontade, ou nos fazer castigar, ou pegar e tirar da gente, como eram os deuses gregos e romanos, tirar da gente assim a alegria, simplesmente para que eles se divertissem à custa do ser humano. Não, o Senhor faz para o nosso próprio benefício. São regras para a vida cristã. A verdade é que esse relativismo entrou também na igreja, meus irmãos, e nós precisamos ser relembrados do que Deus espera de nós. Eu nunca imaginaria, quando a gente começou a trazer essa série, que a gente estaria vendo as coisas que hoje se encontram dentro da igreja evangélica, dentro da igreja protestante. Os absurdos de gente que se levanta dizendo que também são igreja. É liberalismo ao extremo, coisas que são aberrantes, são coisas que são terríveis, que estão aparecendo, que estão entrando em choque com o desejo de Deus para a humanidade, e gente dentro da igreja, simplesmente fazendo uma zombaria de tudo o que é santo. Eu nunca imaginei que a gente estaria nesse ponto que nós encontramos agora. E eu quero que você preste atenção para que você também pegue a palavra, ensine aos seus filhos, fale disso aos seus amigos, aqueles que estão perto de você, mesmo que incomode, diga, não é desse jeito. O Senhor pede de nós compromisso. O Senhor que nos formou, o Deus que nos formou, pede da gente que a gente viva de maneira honrosa, de maneira que exalte o nome dEle, não de maneira liberal, não de maneira simplesmente voltada para os desejos e a carne, mas para o intelecto, para a razão, para o espiritual, para o que é santo, belo e majestoso que veio do Senhor, o nosso Deus. Amém? Estes são mandamentos bíblicos, são mais do que tábuas da lei para nós. Mostra que o Senhor espera muito mais de nós do que simplesmente obediência à letra, mas agora, como filhos da luz, nós precisamos viver como luz no mundo que está em trevas. Comportamento é justamente o que o Senhor queria mostrar na sua própria vida para os seus seguidores, para os seus discípulos, para os seus apóstolos, para que eles soubessem que comportamento não é algo que é dito simplesmente, não é algo que é proclamado de um púlpito. Comportamento é algo que é vivido na própria pessoa, um exemplo de vida que é demonstrado para que outros sigam assim. Amém. Eu sei que eu não li o texto ainda, mas eu ainda estou nessa introdução. Amém? Hoje o povo de Deus não sabe direito o que é a nossa fé, o que é que ela representa. É muito mais do que um compromisso semanal, é muito mais do que ir a um santuário, é muito mais do que simplesmente um título que a gente carrega. São preceitos que conduzem a nossa vida, que servem como coluna para o nosso relacionamento com o Senhor. E religiosidade tem em todo lugar. O ser humano foi formado para ser religioso. E mesmo no ateísmo existe aquela religiosidade. Eu estava vendo um grupo de ateus que estavam sentindo falta daquela comunhão de pessoas, e eles estavam tendo cultos para poder celebrar a comunhão entre eles. Então essa necessidade de estar junto, celebrando alguma coisa, está presente, é algo que vem do nosso interior. E a gente precisa estar, meus irmãos, dando testemunho daquilo que importa para a gente no nosso cristianismo. Êxodo 24, versículos 7 a 8. Se você pudesse colocar de pé, nós vamos lê-los juntos, amém? Em reverência à palavra do Senhor. Êxodo 24, versículos 7 a 8.
Os irmãos vão ter aí no seu celular aquela lista de textos, vão poder estar acompanhando conosco também. E nós vamos deixar para que os irmãos possam, inclusive, anotar e estar aí levando Jesus adiante. Em seguida, leu o livro da aliança para o povo, e eles disseram: faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. Depois, Moisés aspergiu sangue sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Amém? Amém. Glória a Jesus. Os irmãos podem se assentar. Amém. Mais uma vez, o servo do Senhor leu o livro da aliança para que todo o povo o escutasse, e eles disseram: nós estamos prontos a obedecer e a cumprir a nossa parte nesta aliança. Depois Moisés pega o sangue do sacrifício e vai e asperge sobre o povo. Ele faz que o povo seja tomado. Se os irmãos se lembram, o sacrifício era necessário para que houvesse aliança entre o soberano e os seus súditos. Agora, no sangue de Jesus Cristo, quando ele foi sacrificado, meus irmãos, como substituto para a nossa falta, o nosso erro, o nosso pecado, no seu sacrifício, ele derramou o sangue necessário para que o sangue fosse aspergido sobre nós, no derramar do Espírito em nossas vidas. Então nós entramos, glória a Deus, nessa aliança com ele. É por isso que ele fala que este sangue é a nova aliança no meu sangue. Nós estamos numa nova aliança. As coisas velhas já passaram e que elas se tornaram novas. Aquela aliança da lei, ela serviu para mostrar que nós não poderíamos cumprir a lei. Ela era demais para nós, para que assim fôssemos encontrados justos. Ninguém é encontrado justo pela sua capacidade. Então nós precisamos, de maneira absoluta e completa, precisamos do perfeito Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o seu sangue que nos purifica de todo o pecado. Servimos a ele, obedecemos a ele, andamos segundo os seus preceitos, não para que encontremos justiça, mas para que provemos que amamos o Senhor. Amém. E que queremos servi-lo assim, queremos ouvir a sua voz e segui-lo assim. Então, meus irmãos, não é porque nós estamos com medo na falha de uma dessas regras, então nós vamos estar sendo encontrados em falta e vamos ficar para trás. Não, o Senhor disse: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Amém? Mas ele também disse: a minha ovelha escuta a minha voz e me segue. A prova para mim mesmo de que eu sou ovelha de Cristo Jesus é porque eu obedeço os seus mandamentos. Eu quero que ao longo dessa palavra você escute tanto aqueles textos que foram trazidos na última, na vez que trouxemos a palavra da série. A gente deu um pulinho por causa do Dia das Mães, que nos atrapalharam na série, mas está perdoado. Então, na primeira mensagem da série, continuando agora, eu quero que você escute esses textos e você possa dizer: será que eu realmente sou ovelha deste pastor amado? Será que realmente tenho andado, escutado a sua voz e obedecido? Esta é a prova de que você realmente é ovelha e que você realmente o ama. Mas eu sei também que eu vou cometer erros. Eu já cometi erros e vou voltar a cometê-los, como também todo cristão aqui. Mas eu quero que você tenha certeza que se Jesus voltar agora e você estiver falhando em alguma delas, mas você é um cristão comprometido com a palavra, você vai subir com ele. Somente para deixar bem claro os termos dessa palavra que é trazida para os irmãos aqui. Eles disseram: nós cumpriremos, faremos fielmente tudo que o Senhor ordenou. Será que eles conseguiram fazê-lo? Não, de maneira alguma. Mas o Senhor entrou numa aliança com eles. Agora depois o Senhor disse: vocês não farão tudo que lhes é ordenado, mas eu vou fazer a parte da obediência, para que pela minha justiça vocês sejam justificados. Amém? Aí, meus irmãos, é importante lembrar que na nossa maturidade teológica, nós entendemos que Cristo cumpriu a lei, cumpriu os preceitos, e nós agora seguimos o seu modelo para que sejamos edificados e para que possamos honrar o Senhor, o nosso Deus, e o nosso Salvador
com o nosso compromisso, é a nossa dedicação e a nossa fidelidade. Então, esses textos aqui não são sugestões, são expectativas do Senhor para conosco. A conduta cristã deve ser moldada pelo Espírito de Deus que habita em nós e vai estar falando continuamente, dizendo: é aqui que você precisa de mudança, é ali que você precisa melhorar, é desta maneira que você pode se tornar mais exemplo do Salvador, é desse jeito que você pode se tornar realmente modelo para que outros vejam Jesus Cristo sendo glorificado na sua vida. Assim, é o meu Espírito que vai estar nos moldando, e cada um de nós, no nosso próprio ritmo, o Espírito vai falando, vai moldando, vai trabalhando, vai dizendo e nos levantando ainda mais para estar mais perto da sua glória. O comportamento cristão, meus irmãos, deve ser em primeiro lugar, deve ser um comportamento irrepreensível. A conduta cristã segue preceitos morais baseados nas Escrituras, e existe esse projeto ético do Senhor, originalmente criado para nós, pelo Criador, foi escrito nos nossos corações, e fala lá dentro. Então ninguém, mesmo aquele que nunca escutou falar de Jesus, mas ninguém pode se justificar quando ele quebra os princípios e os preceitos que estão escritos no seu coração. Ele já está infringindo a lei. Então ele falou conosco. O Criador escreveu lá dentro. Agora existe uma mudança na nossa maneira de ver o mundo agora. A nossa cosmovisão é restaurada. Nós que havíamos caído, somos restaurados, levantados novamente. A criação que havia sido manchada, a imagem do Criador é restaurada em nós por meio de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vem sobre nós, ele tira a mancha do pecado e ele restaura em nós a imagem do Criador. Somos restaurados assim à imagem de Deus. O comportamento cristão deve mostrar honestidade e transparência em tudo que faz, em tudo que é. O Senhor fala especificamente sobre honestidade com a maneira que nos conduzimos, a maneira que tratamos os nossos companheiros, a maneira que tratamos a nossa esposa, outra se trata o marido, que se trata com os filhos, a maneira com que tratamos o Senhor, a maneira que tratamos com o dinheiro, a maneira que nós tratamos com a nossa honestidade em todos os aspectos da nossa vida. Lembramos que Jesus faz um contraste com o acumular tesouros nos céus e o acumular tesouro aqui na terra, e ele coloca ênfase no tesouro que é acumulado nos céus. Às vezes o nosso interesse em acumular coisa aqui na terra, ela é tão grande que a gente acaba manchando, apagando, destruindo tudo aquilo que estávamos construindo lá na glória, para honrar o Senhor assim. Precisamos dar mais valor ao que é do alto. É por isso que a palavra do Senhor fala sobre a necessidade de honestidade. Lá em Levíticos 6, versículos 2 a 5, nós temos aqui um texto bem amplo falando sobre honestidade e como é que precisamos introduzir aqui na nossa vida. Ali em Levíticos 6, versículos 2 a 5, a gente vai ver sobre o enganar, vamos ver sobre o extorquir, vamos ver sobre a necessidade de devolver aquilo que tiramos desonestamente, aquilo que é restauração. Nós vamos ver então o que é necessário fazermos para apagar a nossa culpa e a nossa falta. Veja o que diz o texto aqui: se alguém pecar cometendo um erro contra o Senhor, enganando o seu próximo, veja que está falando aqui, nós pecamos contra o Senhor, enganando o nosso próximo. A ofensa, tem muita gente que pensa que pode desassociar uma coisa da outra, né? Não, posso fazer as coisas aqui, porque não, com Deus eu sou muito bonzinho, eu dou os meus dízimos, as minhas ofertas, eu louvo a Ele, eu levanto as minhas mãos lá na igreja. Eu não lembro quem foi, mas recentemente uma pessoa estava muito decepcionada, lembro agora, foi trapaceado por um tal de um crente, não é da nossa igreja, esse desonesto, mas se chamando de cristão, vai e passa a perna num monte de gente, inclusive um dos nossos irmãos em Cristo.
Esse homem é um enganador, é filho de Satanás, filho do enganador, do mentiroso, o pai da mentira, e ele sabe também seguir o seu pai, mentindo assim. Então ele não está simplesmente, não há como levantar as mãos para o alto, dizendo, eu te amo, Senhor, se nós estamos enganando o nosso irmão. O engano do próximo é ofensa contra o Senhor. Vou continuar, eu interrompi o texto, vou ter que voltar para o início. Se alguém pecar cometendo um erro contra o Senhor, enganando o seu próximo, no que diz respeito a algo que lhe foi confiado, ou deixado como penhor, ou roubado, ou se lhe extorquir algo, ou se achar algum bem perdido, e mentir a respeito disso, ou se jurar falsamente a respeito de qualquer coisa, cometendo pecado, quando assim pecar, tornando-se por isso culpado, terá que devolver o que roubou, ou tomou mediante extorsão, ou que lhe foi confiado, ou os bens perdidos que achou, ou qualquer coisa sobre a qual tenha falado ou jurado falsamente, fará restituição plena, acrescentará a isso 1/5 do valor, e dará tudo ao proprietário no dia que apresentar a sua oferta pela culpa. Você está vendo que não há como apresentar uma oferta pela culpa, não há como a gente chegar diante do Senhor e dizer, Senhor, me perdoa, eu menti tanto, eu enganei tanto, eu tomei proveito dos outros, Senhor, mas diante de Ti eu peço perdão. O Senhor associa o verdadeiro arrependimento à restituição daquilo que foi roubado, extorquido, tomado. O engano precisa ser reparado. A gente continua vendo, meus irmãos, que pecado não é somente contra Deus, ou contra o próximo, mas é contra o Senhor, o nosso Deus. E a restauração, a remenda, deve ser feita para o nosso próximo, para que seja feita com o Senhor também. É por isso que a palavra fala, se alguém fez uma coisa, se você fez alguma coisa contra uma pessoa, você deve ir a ele, se consertar com ele, e depois voltar e oferecer a sua oferta ao Senhor. É dessa maneira que você restitui a sua comunhão com Ele. É lógico que tem coisa que você não pode remediar ou restaurar. O que você pode fazer com algo que foi feito há uma vida atrás? Mas procure da maneira que for possível dizer, Senhor, me mostra como é que eu posso fazer restauração. As emendas necessárias para que assim eu esteja bem contigo, Senhor, e com aquele com quem ofendi. Lá no Salmo 37, versículo 21, nós também lemos o seguinte, Salmo 37, versículo 21, nós vemos a continuação desse mesmo tema que nós lemos aqui. Os ímpios tomou emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. É clara aqui a diferença que é feita, a associação entre o que rouba, pegando emprestado, não devolvendo, é ímpio, mas o que é justo, na verdade, nem sequer pega, ele dá generosamente. Mas isso tem a ver também com a bênção do Senhor, tem a ver com a sua vontade de contribuir. O foco não está colocado em si, mas está colocado em outro, enquanto que o ímpio está voltado para si mesmo. É por isso que ele toma emprestado, ele rouba, ele passa a mão naquilo que não é seu, porque a sua visão está colocada em si mesmo. Ele não consegue ver a ofensa, não consegue perceber o pecado. É por isso que nós vemos tanto político sujo no Brasil. Aqui também tem isso. Mas a gente olha e é em todo lugar que a gente vê, em todo lugar que está ali entranhado, político sujo, agora juízes sujos também, que estão tirando o dinheiro do povo, roubando aquilo que não é seu, e simplesmente andam por aí, batendo a mão no peito, pedindo glória e honra, e se achando o máximo, quando na verdade eles são meramente lixo da sociedade. Piores que tudo, meus irmãos, porque roubam do pobre,
roubam aquilo que não é seu, e estão ali manchando o nome de toda uma nação, que cada vez mais vai para o buraco. A gente sente a ofensa, a gente sente a dor de ver o nosso povo sofrendo assim, mas é essa mentalidade de pegar para mim, eu não quero nem saber dos outros. Infelizmente, às vezes dentro da própria igreja isso pode acontecer, quando simplesmente o foco se torna o que eu vou ganhar, e não o dano que vou estar causando no processo do meu alto benefício. É muito importante entender que a duplicidade e a mentira tem o poder tremendo de corromper o nosso interior, tanto que a palavra fala do inimigo como sendo o pai da mentira, lá em João 8:44, mas Satanás mostra o seu poder de destruição na sua capacidade de enganar. Ele fala ali, o Senhor fala em Mateus 5, versículo 37, Ele fala sobre a necessidade de sermos claros naquilo que fazemos, naquilo que somos, na nossa conduta, sermos transparentes. Se queremos mostrar a luz de Cristo, nós precisamos ser transparentes nas nossas atitudes e nas nossas palavras. Em Mateus 5, versículo 37, nós lemos: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Provérbios 12, versículo 22 também adiciona: o Senhor odeia os lábios mentirosos. Provérbios 12, versículo 22, o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Duplicidade, engano, mentira, é uma coisa aqui, mas com os outros é outra. Ele gosta de falar aqui uma coisinha e daqui a pouco está dando aquele sorriso falso, é o engano. É o benefício que pode se receber simplesmente nessa duplicidade, nessa maneira enganosa de se conduzir. O estilo de vida moral e santo é o que o Senhor pede de nós. E nós precisamos viver nos limites de Deus e não aquilo que a sociedade ensina. Vai trabalhando ali com a criança desde cedo para ser mais esperto do que os outros, para se aproveitar melhor. Se é muito bonzinho, é porque é bobo demais. Se voltou, pegou e viu que a pessoa lá na loja lhe deu o troco a mais, se voltar atrás é porque você está sendo bobo. Leva o dinheiro para você, quando na verdade é símbolo, é demonstração de honestidade, de honra, de que nós exaltamos o Senhor em primeiro lugar. Cristianismo não é o que nós vivemos aqui, meus irmãos. Aqui nós celebramos o Senhor. O cristianismo é o que vivemos lá no mundo. 1 Pedro 2, versículo 16, nós lemos também: vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. A gente tem que evitar os extremos aqui. É lógico que existe o legalismo, que pede de você em tudo, não, você não pode comer, você não pode beber, você tem que manter datas, épocas, dias, você tem que fazer isso e aquilo outro. Não, legalismo é errado. O Senhor veio para quebrar o legalismo, a obediência à lei. A lei mata, mas o Espírito vivifica. O legalismo fica para lá. É obediência em amor ao Senhor, mas também o Senhor não veio para nos deixar no liberalismo também, porque nós continuamos agora submissos ao Senhor, continuamos sendo servos do Senhor, em obediência ao Senhor. Existem leis que continuam regendo a nossa vida e nos conduzindo assim. Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 22, nós lemos o seguinte, que é um empurrar da gente a algo ainda maior. Se antes nós vivíamos dizendo: o que é a lei? Qual o limite do meu comportamento? A palavra do Senhor nos diz: afastem-se de toda forma do mal, até mesmo a aparência, aquilo que pode parecer ruim, por amor ao Senhor eu deixo de fazer para que Ele seja honrado e engrandecido em minha vida. Amém. O bom testemunho, meus irmãos, é um propósito ativo da nossa parte.
Não é passivo, você não faz quando é cômodo para você, quando outras pessoas estão te ajudando a ser um verdadeiro cristão, aí você vai viver o seu cristianismo, não é ativo. Você está independente de que está perto de você, se estão fazendo ou não, se os outros cristãos estão abandonando o Senhor, você continua ali sendo motivado, levado, engajado nesse compromisso de relacionamento com o Senhor Jesus e de bom testemunho para a glória dele. Aí você pensa, como é que eu posso fazê-lo? Pense da seguinte forma: vai trazer glória a Deus o que eu estou para fazer agora? Vai ser algo que vai honrar o nome do Senhor? Essa palavra que vou dizer agora, essa maneira que estou agindo nesse momento, nesse processo de venda, eu estou honrando ao Senhor? Nessa compra, eu estou engrandecendo o nome do Senhor, o meu Deus? O Senhor vai estar sendo louvado no que digo, no que falo, onde ando, no que toco. 1 Coríntios 10, versículo 31 diz, 1 Coríntios 10, versículo 31, assim, quer vocês comam, bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Glória a Deus. Comendo, bebendo ou qualquer coisa, tudo é para a glória de Deus. Não existe como nós separarmos a nossa vida na igreja da vida lá no mundo. Então, você vai jogar bola, inclusive, bola é santo também. Você chega lá, abençoa a bola e diz, Senhor, essa bola é para glorificar o teu nome. Evangeliza aquele que está com você. Agora, se você chega naquele momento e deixa que Satanás seja engrandecido, quando você vai e perder uma bolinha, daqui a pouco você já está soltando aquele palavrão, daqui a pouco você já está dando uma bufetada no seu colega, e daqui a pouco você está metendo ali um chute na canela do outro. Você está louvando o Senhor com isso? Seja um ping-pong, um futebol, seja um jogo que você está assistindo na televisão, seja um programa que você está vendo, seja um passeio com os seus filhos, seja a sua conduta no trabalho, seja a sua conduta com a sua esposa, seja lá no seu leito conjugal, seja lá fora na sua maneira de trabalhar, em tudo, meus irmãos, diga, o Senhor está sendo glorificado com isso. Inclusive, até mesmo o casal glorifica a Deus também, nos seus momentos mais íntimos. Existe essa ideia que foi formada de que existem áreas da vida que o Senhor não está, Deus ele tudo vê, tudo contempla, em todo lugar, a todo momento. É por isso que Ele fez, e Ele disse, tudo é muito bom, porque Ele foi louvado por meio da sua criação. Se você estiver em dúvida quanto a uma coisa ou certa ou errada, vá ao seu quarto, se ajoelhe, ore, peça a bênção do Senhor, a direção, veja se vai louvar ao Senhor, e se ainda você sentir um incômodo, não faça aquilo que vai desagradar ao Senhor. O comportamento cristão também deve ser, meus irmãos, controlado, ele deve ser irrepreensível, e ele deve ser controlado também. Para o cristão, aquele que se chama servo do Senhor, ele se torna bem mais eficaz, bem mais fácil ao longo do tempo, quando somos treinados nesse autocontrole, no conhecer quem nós somos. Se eu sei que eu tenho uma fraqueza numa área, o Senhor me ensina a evitar aquelas áreas para que eu ande melhor para Ele. Por que eu vou andar pertinho do pecado, pronto a cair, quando eu posso andar à distância daquilo que é a minha fraqueza, para que o Senhor seja louvado na minha vida? Ao longo do tempo você aprende as melhores maneiras de engrandecer o Senhor, como evitar o erro, o pecado, as brechas. Você se conhece melhor, você aprende a se controlar. Antes você era mais violento, daqui a pouco, como Moisés, você se torna um homem mais manso da terra. É pelo ministrar do Senhor na vida da pessoa. Há uma mudança na nossa maneira de ver a nós mesmos quando nos olhamos com os olhos do Senhor. Você permite que o Senhor perdoe os seus pecados, trate das suas emoções, das suas limitações, use as suas habilidades. Tudo isso é para a glória do Senhor, o seu Deus.
Uma vez que permitimos que Jesus entre em nossas vidas, nós não aceitamos mais, meus irmãos, que outras coisas ou outras pessoas o substituam lá dentro da nossa vida. Ele é que deve ser o centro, Ele é que deve ser o foco, Ele é que deve ser honrado, Ele é que deve ser exaltado assim. Domínio próprio é isso, porque nós estamos naquela luta do santo contra o impuro, do carnal contra o homem espiritual, como diz o apóstolo. Em 1 Coríntios 2, versículo 12, nós lemos, 1 Coríntios 6, versículo 12, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Eu não me deixarei dominar por nada dessas coisas. Ou somos dominados, ou aprendemos a dominar o nosso pecado. Ou tomamos as rédeas com a ajuda do Senhor, ou deixamos que algo ou alguém tome as rédeas. Ou é alguma coisa que está ali, porque nós entregamos, pode ser para o vício, pode ser para os maus hábitos, pode ser para as nossas tendências agressivas, talvez para as nossas tendências ruins, entregamos as rédeas para ali, ou até mesmo estamos deixando que o próprio inimigo, Satanás, pegue as rédeas. Domínio próprio deve ser em todas as áreas da nossa vida, meus irmãos. É por isso que fomos dados razão, capacidade espiritual no Senhor para ouvi-lo e dizer: Senhor, me ajuda, eu me sinto fraco, me ajuda, Senhor, eu errei, me levanta novamente e me ensina como melhorar, me ensina como engrandecer o Senhor, me ensina como fazer do Senhor o centro da minha vida. É isso que nós precisamos ensinar aos nossos filhos, às nossas filhas, aos nossos amigos, fazê-los entender que não é o que nós queremos fazer, mas como podemos fazer de maneira que seja para a honra e glória do Senhor. Eclesiastes 10, versículo 12 fala: as palavras do sábio lhe trazem benefícios, mas os lábios do insensato o destroem. Aí, meus irmãos, é que a gente lembra como alguns são uma bomba ambulante, né, que está arrebentando com tudo ao redor, fazendo destruição, trazendo dano, mágoas, feridas. E quem de nós aqui é que não falou de uma maneira ou outra nessa área, meus irmãos? Quem é que não errou assim, quando não soubemos nos controlar, quando fomos agredidos, acusados, feridos, magoados? Mas sabe o que é controle? E o controle do Espírito é nós podermos dizer: Senhor, me ensina a ser melhor para Ti, a Te engrandecer. Senhor, me ensina a abençoar quando fui ofendido, a ajudar quando fui ferido, a dar a outra face quando não quero fazê-lo. É assim que moldamos o nosso ser. Aquele momento quando eu quero justamente fazer o que o meu espírito está pedindo de mim, aquela coisa ruim lá dentro, ou a minha carne, não o espírito, está pedindo e a minha carne quer fazer, eu digo: Senhor, é para a Tua glória que eu vou deixar de falar, é para a Tua glória que eu vou deixar de acusar, é para a Tua glória que eu vou então me controlar e me conter aqui, Senhor. A boca fala do que está cheio o coração, é como vemos na palavra. Tiago 3, versículos 2 a 6, nos diz o seguinte: todos tropeçamos de muitas maneiras, se alguém não tropeçar no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles não nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha.
assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Começou até bonitinho, né? Falando do navio, falando ali dos cavalos, daqui a pouco é o fogo do inferno. E é assim. A gente começa falando as coisas, daqui a pouco nós vamos nos exaltando, então começa a se controlar antes de se tornar exaltado. Porque quando começa a incendiar, a fagulha aparece, está na hora de controlar, porque quando o incêndio chega, então é o fogo no inferno mesmo. E vai queimar no fogo do inferno, como diz a palavra, se a gente não aprende a controlar essa área aqui. Quais são os sentimentos, inseguranças que estão lá dentro, acabando por destruir aquilo que está lá fora, os sentimentos, os relacionamentos que estão lá fora também. A conduta cristã deve ser também no aspecto de pacificar. O comportamento cristão deve ser pacificador. Lá em Mateus 7, versículo 12, estamos quase concluindo, meus irmãos. Mateus 7, versículo 12, nós lemos o seguinte: assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. That's the golden rule. Eu faço aos outros o que eu quero que façam comigo também. Essa é a nossa missão, é aprender que o que vai volta, e o Senhor é juiz. Ele é juiz do fraco, Ele é juiz do humilhado, Ele é juiz do ofendido, Ele é juiz do magoado. E você tem uma coisa que a gente aprendeu, meus irmãos, inclusive, foi nos livros que nós lemos, eu e a minha esposa, que às vezes a melhor coisa para fazer, quando o ofendido, é você calar a boca e deixar que Deus te defenda. A.W. Tozer, ele vai encontrar o meio de defender você. Então não pegue as próprias armas para você sair por aí metendo espadada em todo lugar, ali indo com as suas armas e lanças e fazendo guerra para se defender. Deixa que o Senhor faça a obra. Ore e deixe que o Senhor trate. 1 Pedro 2, versículo 17 diz: tratem a todos com devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Eita, versículo difícil, né? Tem um momento que é mais difícil obedecer a palavra, não é? Quando o rei é muito bom, a gente sente prazer de honrar. Mas só que o Senhor estava falando ali com pessoas ruins. Ele estava falando com Herodes, ele estava falando com César, ele estava falando com líderes que estão ali castigando o povo, estão ali sendo instrumentos de Satanás. Independente do que for, a nossa obrigação como cristãos é honrarmos aqueles que foram colocados em posição de autoridade sobre nós, mesmo que eles sejam ímpios e ruins. Nós temos que dar o exemplo a partir da nossa parte. Não seja pego dando mau exemplo. Afinal de contas, você está manchando o Senhor em primeiro lugar. A gente pode falar contra as coisas erradas, a gente pode votar de maneira certa, no tempo certo, mas quando chega a hora, nós não saímos por aí fazendo esse tipo de protesto que está derrubando tudo, arrebentando com tudo, e a gente está dando mau exemplo, quando precisamos ser modelos de Cristo Jesus, não de defensor de partido, não defensores deste mundo, mas defensores do reino de Deus que habita em nós. Amém? Tratem a todos com devido respeito, cada um de acordo. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. 3 áreas onde o respeito deve estar presente, meus irmãos, de acordo com a palavra: Deus, a autoridade e o próximo. É aí que a gente vê como essa onda que às vezes aparece em escola, em um lugar ou outro, de bullying, de insensibilidade, de brincadeiras de mau gosto, de comentários grosseiros. Como é que é fácil, não é, pegar e se juntar para humilhar alguém. Em alguns casos a gente vê até gente muito jovem tirando a própria vida, porque
os amiguinhos se juntaram para falar mal, para humilhar, para desfazer. E que nós possamos estar também ensinando os nossos mais novos. É obrigação nossa dizer, não se faz isso. Nós honramos a todos, porque todos, independente de quem são, eles são imagem do Criador. Amém? Fale honestamente, respeitando os sentimentos dos outros, dê valor e consideração à opinião do seu irmão. Em Provérbios 17:9 nós lemos: aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas quem a lança em rosto separa bons amigos. Veja, inclusive quando alguém erra, se você pode cobrir a ofensa, você está promovendo amor. Não tem nada a ver com aceitar o pecado dos outros, não é isso. Não é você chegar e dizer para quem está cometendo pecado: ah, que bonitinho, continue fazendo o que você está fazendo. Ah, não preocupa não. Não, você sabe repreender com amor e dizer: olha, por favor, vem cá, você pode melhorar. Você ofendeu alguém, mas você sabia que você pode voltar lá e pedir desculpa e se consertar? Mas às vezes a gente nem dá a chance de uma pessoa fazer o conserto. A gente pula na frente, já toca fogo lá na fogueira e a gente quer ver o fogaréu se levantando. Quando na verdade a gente deveria ser um instrumento de paz. Chegar e dizer: olha, eu te ajudo a consertar esse erro, mas não deixa passar a oportunidade de fazer mudança. Peça perdão, conserta o erro cometido. Mesmo que a pessoa não saiba, vai lá e faz mudança no que aconteceu. Amamos o pecador contanto odiamos o pecado. É a nossa missão, meus irmãos. A pessoa pode ter tendências ao pecado, mas não precisa se entregar e viver no pecado. É isso que nós podemos e devemos pregar, onde nós andamos assim. Em Romanos 12, versículos 17 a 18, nós lemos o seguinte: não retribuam ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Não retribuímos o mal e procuramos fazer o bem diante de todas as pessoas. Não existe essa: não tenho nada a ver com fulano e cicrano, eu faço o que eu quero. Não, nós temos a ver com todos. E nós somos exemplos para todos. E vivemos em paz com todos, como for possível fazê-lo. Provérbios 6, versículos 16 e 19. Nós lemos também as 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta. Versículo 19: a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Mais uma vez a discórdia, a fofoca, a mentira, o engano, o levantar intrigas e dissensão entre pessoas. Isso, de acordo com o Senhor, é algo que Ele detesta, Ele odeia. Mateus 5, versículo 9: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Amém, meus irmãos? Não há ponto melhor de concluirmos que nesse versículo aqui: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Esse é o nosso chamado, meus irmãos. Quando nós ofendemos alguém, quando magoamos alguém, quando falamos mal de alguém, quando levantamos intriga, quando nós não pacificamos, nós estamos impedindo a glória de Deus de se manifestar onde nós estamos. Mas o Filho de Deus se levanta para trazer a sua bênção em todo lugar. Deixe que sintam a graça, o óleo santo sendo derramado pelas suas palavras, pelo seu toque, pelos seus gestos, pela sua maneira de se comportar com A e com B, em todo momento, seja digno de carregar o nome do Senhor. Amém? E se você errar, é fácil, peça perdão e tente novamente. Amém? Esse é o nosso Senhor, é aquele que vem e diz: você errou, eu te ajudo a levantar. E Ele perdoa. Não existe pecado que está além da sua graça preciosa. Amém? Vamos orar agora, meus irmãos, lembrando que o seu sangue foi derramado
para nos purificar. E a nossa aliança é com Ele. Você não vai fazer o bem ao que te ofendeu para agradar aquela pessoa, você vai fazer para agradar aquele com quem você tem aliança, o seu Senhor amado. Você vai ter uma conduta santa para agradar não aos outros, mas para agradar a Deus, com quem você tem aliança. Vamos orar agora, coloque-se de pé, e nesse momento, se o Senhor tocou em você, se você sentiu o mover do Senhor, você sabe que o Senhor quer transformação em sua alma, em seu espírito, na sua maneira de andar, peça perdão, fale com o Senhor agora. E se você quer fazer uma oração comigo, conversar comigo, eu vou estar à disposição logo após o culto, para a gente pedir a graça do Senhor sobre a sua vida. Mas uma coisa precisamos fazer é agora, os concertos precisam ser agora, porque amanhã não sabemos o que virá. Amém? Senhor Jesus, aqui estamos na Tua presença, te louvando pelo Teu agir e o Teu mover, por mais essa palavra que foi trazida, onde o Senhor mesmo nos ensina como andar, para a Tua honra, a Tua glória e o Teu louvor. Neste momento, Senhor amado, vem sobre a minha vida e a vida dos meus irmãos, nos perdoa os pecados, nos perdoa as limitações, nos perdoa aqueles momentos quando ofendemos o Senhor em primeiro lugar, no nosso comportamento, ó Senhor, e agora, nos capacita para que possamos honrar esta aliança que o Senhor fez conosco, e ser verdadeiros cristãos, não cristãos de lábios, mas cristãos de coração e de vida, em nome de Jesus Cristo, amém Senhor, e amém, glória a Jesus. Que havia